Olá, queridos, graça e paz. Uma recente notícia tem preocupado o mundo cristão. Trata-se exatamente da decisão do atual presidente da Turquia, o senhor Erdogan, que decretou no dia 10 de julho de 2020 que a Basílica de Santa Sofia deixará de ser um museu reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial para se tornar mais uma vez em sua história uma mesquita islâmica. Bem, essa decisão tem gerado ao redor do mundo uma grande comoção. Alguns países já se demonstraram totalmente contrários. A própria Unesco reprovou essa atitude e diversos líderes cristãos se pronunciaram desaprovando essa posição que tende a gerar terríveis tensões na região e conflitos entre cristãos e muçulmanos ao redor do mundo. Para entendermos bem esse assunto deveras importante e extremamente interessante, vamos conhecer um pouco mais da sua história, a história da Turquia. A Turquia é considerada uma nação transcontinental e a sua maior cidade, Istambul, se encontra justamente entre os continentes europeu e o asiático, fazendo a principal ponte entre o leste ocidental e o oeste oriental. Devido à sua localização estratégica, se tornou por mais de 1000 anos a cidade mais importante do mundo. A cidade atualmente conhecida como Istambul é a antiga Constantinopla, fundada no ano de 330 pelo imperador Constantino, que se converteu ao cristianismo e determinou Constantinopla como a capital oriental do Império Romano. Por mais de 1000 anos, essa cidade foi o coração do cristianismo e em 537, o imperador Justiniano ergueu o grande monumento Hagia Sophia, que significa Sagrada Sabedoria. Para os cristãos, chamada de Santa Sofia, e para os muçulmanos, Hagia Sophia. Durante o Império Bizantino, foi o maior e mais importante templo cristão do mundo, e isso por mais de 1 milênio. Conta-se a história que o imperador Justiniano, ao adentrar em sua obra-prima, após concluída, disse: "Glória seja dada a Deus por ter me julgado merecedor de terminar esse grande trabalho. Salomão, eu te superei." Porém, séculos mais tarde, exatamente no século XV, precisamente no ano de 1453, os otomanos, liderados pelo sultão Muhammad II, invadiram Constantinopla e a Hagia Sophia foi consequentemente transformada em uma mesquita. Isso até o ano de 1934, porque depois da independência da Turquia, o pai fundador da Turquia moderna, Mustafa Kemal Atatürk, decretou que o templo que foi transformado em uma mesquita deveria se tornar em um museu acessível para todos os povos. E assim foi, ou pelo menos era, porque o atual presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, emitiu um decreto anulando a decisão de Atatürk e determinando de forma ditatorial e totalitária que o grande monumento Hagia Sophia, que surgiu para ser uma igreja cristã, será efetivamente, mais uma vez ao longo da sua história, uma mesquita muçulmana. A pergunta é: por que a igreja cristã Santa Sofia se tornou em uma mesquita islâmica? Bem, nós temos 3 observações extremamente importantes e pertinentes para responder essa questão. Em primeiro lugar, o cristianismo está perdendo a sua influência no mundo. E quando se perde a influência, consequentemente se perde os territórios. E a realidade é que muitas igrejas, templos cristãos, outrora conhecido e extremamente importante e influente, estão se transformando lamentavelmente em museus e mausoléus. Infelizmente, essa tem sido a triste realidade em alguns países no mundo, os quais já se consideram pós-cristãos. E tudo isso tem ocorrido devido à institucionalização da fé cristã em apenas ritos litúrgicos e cerimônias tradicionais. O Evangelho deve ser prático e não teórico. É assim que Jesus nos ensina em sua palavra. E por essa razão,
O apóstolo Paulo declarou: porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20. Em segundo lugar, a expansão dos muçulmanos nas nações. Bem sabemos que atualmente a religião islã é a que mais cresce no mundo, não por conversão, mas por taxa de natalidade. Enquanto um casal cristão deseja ter no máximo 2 ou 3 filhos, os muçulmanos têm mais de 10 filhos. Essa é uma realidade, porém não é a única. Além desse fator, o islamismo é uma religião dominante e militante, ao contrário do cristianismo, que é uma religião influente e pacífica. Isso significa que o islamismo, quando chega numa região, ele subverte completamente a sua cultura, impondo as suas crenças. O cristianismo, por vez, ele procura se aculturar nos limites da tolerância, expondo o evangelho e respeitando a arbitrariedade do indivíduo, isso que nós conhecemos como o livre-arbítrio. O cristianismo defende a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, a liberdade de escolha, e essa é uma grande realidade que ninguém pode contestar. Istambul é um grande exemplo da intolerância islã. Eles não somente mudaram o nome da cidade de Constantinopla para Istambul, uma cidade cristã, para uma cidade muçulmana, mas eles foram além. Eles transformaram o maior templo cristão durante o período bizantino, isso é por mais de 1 milênio, em uma mesquita islâmica. E essa não é uma realidade somente na Turquia, mas em todos os países onde eles se desenvolvem. Depois da decisão de Erdogan, centenas e centenas de muçulmanos foram à frente de Santa Sofia e começaram a declarar que Allah é grande, Allah é grande, Allah é grande. E dessa forma, mais uma vez na história, eles apresentam uma afronta contra a Unesco, uma afronta contra os países cristãos, uma afronta contra a humanidade. Isso porque, para quem não conhece bem a história, logo em frente a Santa Sofia existe uma grande mesquita, que é a Mesquita Azur, por incrível que pareça, praticamente do mesmo tamanho, da mesma imponência. Portanto, essa decisão do atual presidente é apenas mais uma forma de tentar demonstrar sua supremacia no mundo de uma maneira totalitária e ditatorial, o que nós consideramos completamente como lamentável. Realmente desnecessária essa decisão, porém a culpa é nossa. Infelizmente, o cristianismo tem dado mais atenção às suas necessidades locais do que à grande urgência universal da proclamação do Evangelho. E isso faz com que nós venhamos perder o propósito da grande comissão discipuladora e evangelística, conforme nos ensinou o Mestre Jesus. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Conta-se a história que um dia um sultão muçulmano estava dialogando com um sacerdote cristão. E o sacerdote cristão lhe perguntou qual seria a razão e a explicação plausível para esse crescimento substancial dos muçulmanos no mundo. E a resposta do sultão foi muito direta e objetiva. Ele respondeu ao sacerdote cristão: enquanto vocês cristãos estão divididos em suas denominações, estão separados em nome de Cristo, nós estamos unidos e comprometidos em nome de Maomé e de Allah. Triste, mas, enfim, essa é uma grande verdade.
Terceiro lugar, a razão de transformar a Santa Sofia, uma igreja cristã, em uma mesquita islâmica, se deve também ao fato das interferências políticas na religião. Estar mais claro e evidente que se trata de uma decisão meramente política. Para quem não sabe, o atual presidente da Turquia, o senhor Erdogan, foi considerado como o muçulmano mais influente do mundo. Eis aí mais uma grande razão para que os cristãos se preocupem mais com questões políticas, se conscientizem da importância do exercício da sua cidadania. Nós, como cristãos, temos a nossa cidadania celestial e a cidadania terrena. É dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Não é dar a Deus o que é de César, nem dar a César aquilo que é de Deus, mas viver a nossa dupla cidadania enquanto estivermos nesse mundo, nos preocupando sim com as questões políticas, porque esse é o cenário, esse é o território ideal para a atuação do inimigo, do adversário da nossa fé. Existem diversas leis atualmente tramitando no Senado que, se forem aprovadas, não somente ferirão a Constituição, mas comprometerão definitivamente a nossa liberdade de crença, de credo, de culto, a nossa liberdade religiosa conquistada com tanto esmero, com tanto sacrifício, com tanto esforço. Portanto, irmãos, esteja atento às questões políticas, porque são elas que ditam os rumos da nossa história. Essa decisão do senhor Erdogan foi completamente política, e uma hora ou outra nós encontramos irmãos dizendo que política e religião não se discute. Bem, para você que pensa assim, eu trago a máxima de Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, que chegou a dizer o seguinte: somente os tolos acreditam que política e religião não se discute. Por isso os ladrões permanecem no poder e os falsos profetas continuam a pregar. Acerca desse mesmo assunto, também não podemos esquecer o que já foi dito por Platão na Grécia Antiga. O castigo dos bons que não fazem política é serem governados pelos maus. Caros irmãos, eu sei que muitos cristãos poucos se importam com esse assunto. E existem até mesmo aqueles que alegam: são sinais do fim do tempo, então deixa acontecer. De uma forma omissa, de uma forma negligente, de uma forma displicente, nós estamos tratando o reino de Deus. Quando Jesus nos ensina o evangelho do reino de Deus, perceba que não é o evangelho do reino de Deus, é o evangelho do reino de Deus nessa terra. São os princípios, os padrões, os valores e as virtudes do reino celestial neste mundo e nessa terra. E sinceramente, eu muito me preocupo com a postura dos cristãos. Fica até pensar que, se no passado os nossos irmãos que morreram por essa verdade, pela fé, pela palavra, pelo evangelho, pensassem dessa forma, certamente não teríamos os direitos e garantias que hoje nós possuímos através da liberdade de culto, de crença, de credo, através da liberdade de expressão conquistada por meio do sangue dos mártires derramado na história. Realmente, esse assunto muito me preocupa, porque eu fico a pensar não em que tipo de mundo deixaremos para os próximos cristãos, mas que tipo de cristãos deixaremos para o próximo mundo. Quem pensa assim de uma forma tão covarde, leviana e inconsequente, vale muito a pena nesse momento parafrasear as palavras de Cristo Jesus, que nos ensina a seguinte verdade: enquanto estivermos no mundo, devemos ser a luz do mundo. Marcos capítulo 9, versículo 5. Assim como disse Martin Luther King, quem aceita o mal sem protestar, coopera com ele.
Talvez seja tarde demais para a Turquia, mas ainda não é para o Brasil. Eu creio em minha geração. Eu creio no meu povo. E por essa razão estamos aqui, para nos conscientizarmos dessa grande verdade. Se falharmos em nossa missão perante a nossa geração, as próximas que virão, infelizmente verão o nome das nossas cidades sendo transformada de santos para sultões. E as nossas igrejas deixando de ser templos cristãos para se tornar mesquitas muçulmanas. Espero, sinceramente, que por meio dessa reflexão, Deus nos desperte para orarmos ainda mais pela Turquia e pelas nações, para que o Evangelho não deixe de ser relevante. Pense nisso e ore por isso. Que Deus vos abençoe. Amém.